O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhastes o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sobre a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra, sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor esteja convosco. Então nós podemos pedir a Ele o que nós quisermos, porque estamos reunidos no nome dEle e Ele está no meio de nós. Que alegria viver esse momento de Eucaristia aqui na paróquia de Nossa Senhora do Pilar, em Nova Lima. Quero cumprimentar a vocês que estão vivendo esta linda festa, já hoje avançados no 8º passo desse grande retiro espiritual, que é o novenário em preparação para a festa. Fazer uma experiência destas é deixar o coração sensível à palavra de Deus. E este itinerário nos fortalece muito, porque quanto mais a palavra de Deus nos alcança, tanto mais nós nos aproximamos do amor, do carinho, da consolação, da força que Deus derrama em nosso coração pelo Espírito Santo. Irmãs e irmãos, parabéns pela festa, obrigado pela sua acolhida. Quero agradecer imensamente ao Padre Fernando César, meu irmão, meu amigo. Ele disse isto e eu confirmo, porque assim nós nos consideramos. De fato, Deus nos deu a graça de conviver nesse mundo em situações bastante diversas, e em todas estas situações que tivemos a oportunidade de conviver, eu quero crer que nós dois tivemos muita coisa boa, que nos ajudou, que nos ensinou, porque, pelo menos da minha parte, tenho a impressão que da parte do Padre Fernando também, nós crescemos muito, aprendendo muito um com o outro. Eu digo isto sem reservas. O
Padre Fernando sempre me inspira muito em algumas que são as qualidades que vocês conhecem dele. Uma delas, a que eu mais gosto, é que ele é um homem de muita fé. Tem muita fé. E ser assim, homem de fé, é determinante para podermos servir a Deus na igreja. Aliás, hoje, para este dia, a igreja nos convida a ouvir Deus com uma qualidade especial, porque desde ontem nós estamos escutando a palavra de Deus a partir do capítulo 18 do Evangelho de São Mateus, que é um jeito que Jesus tem para falar sobre a nossa maneira de nos comportar na igreja. É o discurso eclesiológico, este capítulo 18. São recomendações que Jesus faz aos seus discípulos sobre como nós, na igreja, devemos nos comportar. Obviamente, Jesus faz estas recomendações não somente àqueles primeiros discípulos, os 12. Ele abre com esta admoestação, com esta recomendação aos 12, uma verdadeira orientação a todos os seus discípulos e discípulos missionários, porque no coração de Jesus existe um amor, como dizia o Papa Francisco, no último documento que ele escreveu, um amor muito humano e muito divino. É o amor de Deus, capaz de alcançar a todos, pois foi para isso que ele veio do céu como missionário do Pai, e nos encontrou através do Sim de Maria, cuja festa celebramos, para nos salvar. Portanto, as palavras de Jesus devem nos orientar, devem nos alcançar lá no fundo da alma, todos os dias, também neste dia que nós estamos tendo a graça de viver e de celebrar. Aliás, nós já dissemos quanto a palavra de Deus nos alcança ao rezar com emoção estas palavras do Salmo 65, que foram palavras de resposta à leitura do livro do Deuteronômio. Nestas palavras de resposta, nós louvamos e bendizemos Deus que nos ouviu, nos escutou, Ele que dá vida à nossa vida. Foi isso que dissemos. Que honra para mim, para você, ter um Deus assim, um Deus que escuta a nossa voz. É tão difícil hoje em dia ter alguém que tenha tempo para nos ouvir, prestar atenção nas nossas coisas, entender do que nós precisamos. Ora, o nosso Deus é assim, não tem pressa, é um Deus maravilhoso, o Deus dos nossos pais na fé, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, é o Deus de Moisés, este homem que morreu com 120 anos, pasmem, até hoje ninguém sabe onde ele foi sepultado. Nós gostamos muito de saber onde as pessoas que nós amamos são sepultadas. Moisés não ficamos sabendo. Aquelas pessoas choraram por 30 dias a morte de Moisés, fizeram luto, mas não ficaram sabendo onde ele foi sepultado, naquele vale, lá às margens da terra prometida, porque Deus tinha dito para Moisés: ó Moisés, eu não vou permitir que você ultrapasse as águas do Rio Jordão, você não vai entrar na terra prometida, quem fará isto será Josué, você vai só avistar esta terra. De fato, o texto da leitura de hoje diz que Moisés, antes de morrer, ainda tinha vigor, podia ver, avistava longe, mas morreu e não atravessou o Rio Jordão, portanto não entrou na terra. Isto ficou para o povo, que foi conduzido por
Josué. Linda a descrição que o livro do Deuteronômio faz hoje sobre a figura de Josué. Josué, depois dos 30 dias do luto de Moisés, estava cheio do Espírito Santo, porque Moisés tinha imposto as suas mãos sobre ele. O Padre Fernando me contou que este ano escolheu trazer aqui para a novena os bispos como um sinal muito especial e reverente para com a igreja, para que vocês pudessem ter esta oportunidade de um contato com aqueles que são, pelo ministério ordenado, os sucessores dos apóstolos. Eu me sinto assim, feliz, muito honrado de ter sido convidado, e estou aqui nesta condição de bispo, como aquele que é um sucessor de um dos apóstolos, por causa da transmissão das mãos que são impostas, e faz com que este poder de Deus permaneça na nossa história agindo, não obstante cada uma das nossas insuficiências, como dizia o saudoso Papa Bento, para a igreja continuar a ser um povo muito amado, conduzido, pastoreado, cuidado pelas mãos do próprio Deus. Deus nos usa a mim, mas usa você, usa cada um de nós, para que o cuidado dele seja percebido. E nós podemos dizer juntos aqui hoje, nós percebemos o carinho de Deus, nós sabemos que Deus nos escuta, nós estamos dando este belo testemunho com esta presença tão significativa, tão numerosa na missa, nesse dia da novena. Deus seja louvado por isso, e por isso mesmo nós queremos dar atenção a Deus, Ele que nos escuta com tanta atenção, escuta o nosso coração, leva a sério cada uma das nossas perguntas, também cada um dos nossos problemas, iluminando-nos com a força do seu Santo Espírito, para que a nossa vida ganhe consistência de vida, vivida com qualidade, abundantemente. Jesus é o cuidado do coração do Pai, para a nossa vida ser vivida abundantemente. Jesus é este cuidado de Deus, que nos foi dado através do sim de Maria, uma mulher que ouviu Deus, ainda menina, e se tornou, pela simplicidade da sua fé, um pilar de fé, a inspirar-nos e a nos aconselhar, acompanhando-nos e protegendo-nos nesta tarefa difícil que nós temos de também nós escutarmos Deus e levar a sério a palavra de Deus. Estava dizendo, e vou terminando, esse texto que nós ouvimos hoje, capítulo 18 do Evangelho de São Mateus, é um recorte do Evangelho para nos pôr perto das orientações que Jesus dá aos discípulos a respeito da maneira como nós devemos nos comportar na comunidade, na igreja. Esse texto continua o que ouvíamos ontem, e já podemos entender que aquilo que Jesus quer dizer é que na comunidade duas coisas são muito importantes. A primeira coisa é de fato o serviço para com o outro, principalmente com aquele que é o menor. Vejam, ontem nós nos deparamos com aquela pergunta que os discípulos fizeram para Jesus: Senhor, entre nós, quem que é o maior? É um absurdo
ter que prestar atenção nesta pergunta dos primeiros discípulos. Eu digo, é um absurdo, porque até hoje nós continuamos também fazendo esta pergunta. Não é fácil ficar livre desta tentação, nem mesmo dentro da igreja, esse lugar que nos acolhe a nós todos como um corpo feito de uma família de irmãos. Até hoje nós pelejamos uns com os outros na questão da acolhida do outro como irmão. Vez ou outra o nosso coração oscila com estas tentações que nos leva a pensar que em algum momento, sobre algum pretexto, nós possamos ser destacados como melhores. Bom, na primeira resposta que ouvimos de Jesus, um aconselhamento poderoso: quem quer ser o maior, seja o menor. Quer dizer, quem quer ser destacado, faça-se bem pequenino e sirva, cuide do outro, seja servidor do outro, porque quem for capaz de acolher, ainda que seja um dos menores do meu reino, é a mim mesmo quem acolhe. Na igreja, então, a primeira recomendação é que a gente seja servidor. Padre Fernando me disse assim: olha, Dona Ivaldo, hoje na nossa missa nós teremos a presença dos servidores da novena. Eu fiquei pensando, que coisa boa poder agradecer o serviço de vocês, especial serviço para este tempo de novena. É uma oportunidade para que todos nós entendamos que na igreja somos todos desafiados a servir, cada um de um jeito, cada um num tempo, cada um com uma intensidade, mas como é importante ter no coração a motivação do serviço, um serviço que tem que ter as características do coração de Maria, um serviço missionário, um serviço apressado para transpor obstáculos e se colocar à disposição de quem precisa. Na igreja nós temos todos os santos dias, dentro das nossas igrejas domésticas, que são as nossas casas, pessoas que precisam dos nossos préstimos. E só podemos servir aqui na igreja, como templo, nas mais diversas missões, na liturgia, na organização, na ornamentação, eu diria até na administração, se nós sabemos fazer isto em casa, se nós somos servidores uns dos outros na família doméstica, que é aquela da qual nós somos os primeiros responsáveis, se nós servimos os pais, os irmãos, os tios, os idosos, os enfermos, os vizinhos, aí sim o nosso coração se dilata e entende com a inteligência da fé que servir significa se santificar. Assim como Maria apressadamente transpôs as montanhas e foi até a casa de Isabel para se colocar a serviço, num momento delicado da vida daquela sua parenta, idosa, não pensava que ia ter filhos, e de repente se encontrou grávida. Todo mundo entende que este momento é um momento que exige ajuda de outra pessoa. Ontem, um senhor me buscou para celebrar uma missa e me contou a história dele, dizendo assim, que ele com a esposa tinha tido uma filhinha e de repente, 1 ano e 8 meses depois, veio a notícia que a sua esposa estava grávida de novo. E aí ele disse: não, pelo amor de Deus, não quero. E depois veio a outra bomba, ela estava grávida de gêmeas. Aí que ele ficou mais ainda impressionado. E depois nasceram as gêmeas, e aí eu tive a oportunidade de, comentando com a esposa na volta, deste sofrimento do seu esposo, ela disse: mas nós fomos muito ajudados, as pessoas nos ajudaram, então o nascimento destas filhas não se tornou um problema,
porque tivemos muita solidariedade. Assim foi Maria, entendeu imediatamente que Isabel precisaria dos seus préstimos. Queridos irmãos e irmãs, quando nós estamos assim cheios do Espírito Santo, e nós somos todos plenos do Espírito Santo, nós podemos nos alargar e nos projetar para servir os outros. Eu disse que estava terminando, mas não terminei. E preciso terminar dizendo então a segunda característica que Jesus apresenta aos discípulos para viver bem na igreja. É esta que aparece no evangelho de hoje, uma bomba, porque Jesus diz assim: olha, a segunda característica para as pessoas que são os meus discípulos e discípulas viverem na igreja é a da misericórdia. É uma bomba, porque para fazer a experiência de perdoar, a gente precisa imitar Ele mesmo, nosso Senhor, que toma a iniciativa, antes mesmo de nós, quando somos feridos, vitimados pelo pecado de alguém, sermos pedidos em perdão, nós devemos dar o passo para perdoar. É isto quem disse hoje Jesus no Evangelho: se teu irmão pecar contra ti, com misericórdia, chame-o em particular e trate-o de ajudá-lo, para que ele não fique ferido pelo mal que ele praticou. A nossa lógica às vezes nos pede para fazer outro passo. Nasce quase que instintivamente em nós um desejo de vingança. Isso é o tempo todo. Quase nunca nós temos esta natural motivação de procurar um irmão para ajudá-lo a sair do círculo vicioso do mal. É só mesmo quando o Espírito Santo encontra uma fresta, uma brecha dentro de nós e consegue nos iluminar, para que a gente dê esse passo de nos adiantar, como diz o Papa Francisco, de primeirar, ir lá nele e falar com ele, para que ele se alinhe, se ajeite, se arrume e não fique determinado pelo mal que faz nele um maior mal, porque quem comete um pecado sai mais ferido do que aquele que foi a vítima do seu mal. Então, queridos irmãos e irmãs, esta é a segunda indicação de Jesus. Para nós hoje temos que voltar para casa pensando nisso. Eu preciso ainda mais ter a coragem da fé, a alegria da fé de Maria, para ser capaz de corrigir com misericórdia quem peca contra mim. Claro que Jesus entende de nós, entende das nossas fragilidades e vulnerabilidades todas. Jesus sabe que nem sempre dá certo, por isso ele diz assim: olha, você faça a sua parte, se não deu certo no sigilo, chame uma testemunha, insista mais um pouco, se mesmo assim não deu certo, você fale na igreja, dando as últimas oportunidades para que a pessoa se recomponha, e se nem assim a pessoa conseguiu se refazer, você fez a sua parte, e ela mesma é quem vai se excluir. O importante é que você lute com todas as forças, assim, a meu exemplo, diz Jesus, para que nenhum daqueles que o Pai ama se perca. Irmãos e irmãs, celebrar uma festa de uma padroeira, celebrar a festa na igreja, é comprometer a vida, é fazer com que a nossa vida seja de fato enriquecida por uma palavra que nos esclareça, nos amplie e nos vincule a um projeto de amor maior do que aquele que às vezes nós concebemos com a nossa rotina. É o projeto de Deus, que nos quer a todos para Ele, santos como Ele é santo. Que estas noites, que agora já vão quase chegando ao final, porque daqui a pouco, mais um dia, já se aproxima do dia da festa, sejam noites poderosas,
da espiritualidade cristã na vida de cada um de nós, na sua vida em particular aqui na paróquia, de suas famílias, e que a marca desse esforço espiritual que com prazer estamos fazendo redunde para nós, para as nossas famílias, para esta cidade, num mar de bênçãos e de carinho do amor de Deus sobre todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.